Olá, meus queridos, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite para cada um de vocês. Eu tô aqui, conforme prometido, de começar a gravar essas videoaulas nesse nosso grande período de quarentena. E aí, vamos começar agora com os nossos movimentos planetários. Quando a gente fala de movimentos planetários, a gente tem que parar primeiro e questionar uma grande coisa. A Terra, ela é esférica ou ela é plana? Bem, pensando nisso, a gente já vai e volta numa primeira imagem que remete justamente a um horizonte. E quando a gente olha para o horizonte, a gente percebe justamente essa linha reta. E essa linha reta ela já vem sendo questionada há muito tempo atrás, desde antes de aparecerem esses grandes terraplanistas aí, loucos da vida. Mas alguns filósofos, alguns astrônomos já consideravam a Terra plana justamente pelo fato dessa Terra ter esse horizonte plano aí, conforme é visto na imagem. Só que um matemático, um astrônomo chamado de Eratóstenes, ele observou esse horizonte e ele começou a propor algumas hipóteses. Essa hipótese, ele tinha que fazer um teste, né? Ou seja, a observação dele, o horizonte é plano, logo a Terra é plana. Só que aí, ele pegou uma estrutura que a gente chama de gnomo. Esse gnomo é uma haste de madeira, conforme mostrado na imagem também. E essa estaca de madeira ela é fincada ao solo. Fincada ao solo, ela gera uma sombra. Só que, quando ele analisa isso, se ele está em uma determinada cidade, para ele comparar se isso gera algum tipo de diferença ou não, ele tem que se deslocar para uma outra cidade. E aí ele foi e fez um determinado experimento. O experimento dele consistia em colocar essas estacas em duas cidades diferentes e analisar a sombra projetada. Essas duas cidades foram Alexandria e Cirene. Na hora que ele comparava essas duas cidades, ele percebia que eram geradas sombras diferentes, conforme é mostrado na imagem. E aí, conforme visto, ele percebia que, como as sombras eram diferentes, logo a Terra não poderia ser plana, porque se a Terra fosse plana, as sombras elas deveriam ser as mesmas. Bem, só que hoje, para a gente comprovar se a Terra é esférica ou não, a gente dispõe de outros mecanismos mais aprimorados, como, por exemplo, o Google Earth. Google Earth nada mais é do que uma plataforma da Google que ela vê alguns satélites e a gente consegue analisar justamente essa esfericidade da Terra. Conforme vocês estão vendo, eu estou aqui mexendo no aplicativo. Na verdade, no aplicativo é um site e a gente consegue ver justamente todos os pontos do nosso globo terrestre. Mas no nosso caso aqui, a parte mais importante é justamente comprovar essa esfericidade da Terra. E aí, a gente volta para mais na verdade, o nosso primeiro movimento de rotação desses movimentos planetários. E aí, esse movimento de rotação é um movimento que a Terra realiza girando em torno do seu próprio eixo. E aí, nesse caso, essa rotação ela vai durar em torno de 24 horas. Só que a gente arredonda isso, porque a sua contagem correta ela gira 23 horas, 56 minutos e 9 segundos. Dessa rotação, a gente vai dar origem aos dias e às noites. Um outro movimento é o movimento de translação. No movimento de translação, a Terra gira em torno do Sol, ao redor do Sol. Nesse movimento, que ele vai durar 365 dias e 6 horas aproximadamente, essas 6 horas elas passam, só que
essa medida de 6 horas a mais é no movimento astronômico, né? Porque a Terra, a gente conta os 365 dias na Terra, só que no espaço ela vai demorar 365 dias e 6 horas. Essas 6 horas que sobram para a gente, se a gente contar 6 horas vezes 4, que nem é mostrado aí, vai dar 24 horas. O que é esse 4 no caso? Esse 4 é cada 4 anos. Ou seja, a cada 4 anos nós temos um ano que a gente chama de ano bissexto. Esse ano bissexto, como por exemplo 2020, a gente tem um. E nesse movimento de translação, a gente vai dar origem também às estações do ano. Lembrando que essas estações do ano elas só darão origem por conta, além desse movimento de translação, porque o eixo da Terra ele é inclinado, ele não é reto, um ângulo que a gente chama de 90 graus. Ele tem uma angulação de aproximadamente 23 graus. E aí, nessa imagem, a gente vê uma coisa importantíssima. Linha do Equador. A linha do Equador ela divide a Terra em duas partes. Hemisfério norte, na parte de cima, e hemisfério sul, na parte de baixo. E esse ponto é muito importante para a gente entender isso aqui. Ó. Isso aqui é um movimento que a Terra realiza. E aí a gente percebe que essa seta aqui, ela vai dar origem a para onde que a Terra vai no seu movimento de translação. Vamos pegar um primeiro ponto aqui, por exemplo, 21 de dezembro. 21 de dezembro, se a gente olha bem na imagem, a gente percebe que no hemisfério sul, que é na parte de baixo, a gente vê uma maior quantidade de raios solares, predominantemente nessa imagem. E aí, a gente presume que temos uma estação do ano que ela recebe mais raios solares, que no caso é o verão. No hemisfério oposto, no caso norte, a gente vai ter a estação do ano oposta, no caso, que seria o inverno. Seguindo, no dia 21 de março, se a gente tem verão no começo, a estação que a gente está vivendo hoje, por exemplo, é outono. No hemisfério oposto, que é no hemisfério norte, eles estão passando agora pela primavera. Seguindo, lá em 21 de junho, 21 de junho, próximo das férias, que a gente não sabe se teremos férias ou não ainda, nós percebemos que no nosso hemisfério sul, por termos uma menor incidência solar agora e uma maior incidência solar no norte, as estações do ano elas se invertem, norte verão, sul inverno. Lá no dia 23 de setembro agora é o inverso de 21 de março. Sul é primavera e outono seria no hemisfério norte. Essas estações do ano, elas são importantes para definir períodos de colheita. São também definidos para períodos de reprodução de certos animais também. Então, isso tudo é o que a gente tem por hoje das nossas estações do ano. Muito obrigado, boa noite e até mais.